Fala, audiência do Diário do Rio, estamos entrando no ar com mais uma entrevista especial aqui no seu informativo sobre Rio de Janeiro. Hoje recebendo o vereador doutor Marcos Paulo, ele que é do PSOL e também é muito voltado com as causas de defesa dos animais. Tudo bem, doutor Marcos Paulo? Muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo aqui no Diário do Rio. Doutor Marcos Paulo, por conta nas últimas eleições a gente viu muitos vereadores, muitos políticos levantando a bandeira de defesa e causa animal. Eu queria saber o que o senhor acha disso. O senhor acha pertinente? Você acha que é uma coisa mais oportunista? Ou se é bacana ter cada vez mais gente falando sobre isso? É bom a gente dar uma filtrada, né, em quem fala, em quem realiza esse tipo de ação? Altair, essa pergunta é muito pertinente e sempre que chega perto das eleições, eu me questiono e converso com os amigos mais próximos, com os meus assessores. Tem aquelas pessoas que realmente trabalham, militam pela defesa dos animais e que acontece durante todo o ano e durante muitos anos elas já militam, e infelizmente tem os oportunistas, são aqueles paraquedistas que ficam olhando onde é que dá voto. Ah, eu vou me envolver com criança porque os pais, os avós, os parentes votam. Ah, eu vou me envolver com idoso porque os filhos, os netos votam. Eu vou me envolver com animais porque tem muita gente que ama os animais, que cuida dos animais. Então é importante que a população ela separe o joio do trigo, porque tem aqueles que já têm um trabalho sólido, que já são reconhecidos na causa, e aqueles que querem realmente desfrutar daquele voto que eles acham que é um voto fácil. Só que é importante falar que a população ela está mais consciente, a população ela já está conseguindo identificar quem realmente cuida dos animais, quem realmente se preocupa com os animais, daqueles que são oportunistas e querem o voto fácil. E esses que querem o voto fácil, no ano de eleição eles vão estar defendendo os animais, na outra eleição vão estar defendendo outras causas, então eles não duram muito tempo. Até porque aquelas pessoas que são de verdade, essas duram, essas têm um trabalho consistente, essas vivem da credibilidade delas. E aqueles que são de mentira, a máscara cai muito rapidamente e eles não sobrevivem mais do que uma candidatura, mais do que uma eleição. Como que é a conversa entre os vereadores na Câmara? Essa pauta, ela é realmente bem aceita ou ainda existe um pouco de resistência nesse sentido e você precisa fazer um trabalho até mais didático, pedagógico de convencimento? Vanessa, infelizmente, a maioria dos vereadores, eles não têm a familiaridade, eles não têm o traquejo da questão dos cuidados com os animais. Então, é uma questão muito nova na Câmara de Vereadores. Eu comecei em 1º de janeiro agora de 2021, no meu segundo mandato, então é um trabalho de formiguinha. A gente vai mostrando conceitos, a gente vai trabalhando a importância do cuidado, da proteção dos animais na cabeça de cada um, e com isso nós vamos caminhando. Só para vocês terem uma ideia, um vereador, há uns 2 meses atrás, colocou para votar um projeto de lei que criava o Dia da Pesca Esportiva no município do Rio de Janeiro. E quando eu vi esse projeto em pauta, eu me preparei e na discussão do projeto, no dia da votação, eu levantei uma questão importante, que o peixe é um ser vivo e não é, em pleno século XXI, admissível, aceitável que se enalteça uma pesca esportiva que você vai estar fisgando o peixe, mesmo que depois você devolva-o lá na piscina, no lago, você vai estar causando um ferimento no animal. Então, não é razoável que a gente enalteça e que a gente criasse esse dia da pesca esportiva. E aí, felizmente, eu discursei lá no plenário e consegui convencer os outros vereadores que esse projeto não era um projeto que acrescentava nada para a cidade, ao contrário,
falava contra os seres vivos, não humanos, e felizmente eu consegui derrubar esse projeto e não virou lei. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de conscientização, tanto dentro da Câmara de Vereadores, como também para a população de uma forma geral. É importante um trabalho educativo, um trabalho de conscientização, e é isso que eu tento fazer, não só criar leis, aprovar políticas públicas, fiscalizar o legislativo, mas também conscientizar os meus pares e a população como um todo que são seres vivos e que merecem respeito, merecem cuidado e merecem do poder público políticas públicas para melhorar a vida desses animais. Doutor Marcos Paulo, até antes de passar para a minha próxima pergunta, é interessante o senhor traçar esse panorama aqui para a gente, porque quando a gente ouve o termo, por exemplo, proteção e defesa dos animais, a maioria das pessoas pode remeter à proteção e defesa de animais domésticos, né, como gatos e cachorros. Interessante que o senhor mencionou aí sobre a questão da peste esportiva, porque esse termo de proteção e defesa dos animais, ele é muito abrangente, né, inclusive para animais silvestres, onde a gente tem muitos animais desse tipo, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro, né. Então, só para deixar claro, a pasta de defesa, proteção e defesa dos animais, ela é muito mais abrangente do que simplesmente você resgatar e levar para abrigo os cães e gatos, animais domésticos, não é isso? Verdade, Altair. As pessoas, às vezes, pensam que a gente só está falando e só está se preocupando com, geralmente, cães e gatos, que são os animais domésticos de maior quantidade nas casas das pessoas ou no convívio com as pessoas. Mas a gente se preocupa, por exemplo, teve uma problemática de mortandade de mais de 600 aves no CETAS, em Seropédica, e mesmo sendo um vereador no município do Rio de Janeiro, eu fui até o CETAS, cobrei explicações do IBAMA, e a gente lutou e vem lutando para uma melhoria das condições lá do CETAS, para quem não conhece, é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então, um animal que é apreendido numa venda, e aí numa venda ilegal, num contrabando de aves, eles vão primeiramente lá para o CETAS, que é um órgão do IBAMA. Então, a gente vem cobrando e vem fiscalizando melhoria nas condições de tratamento desses animais lá em Seropédica. O Zoológico do Rio, que ficou muitos anos fazendo uma obra e que levou muitos animais ao óbito, muitos animais ao estresse, e eu entrei com representação no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no IBAMA, para que as condições de vida daqueles animais, que eram chimpanzés, que era elefante, que tinha urso, que tinha tigre e vários outros animais, e felizmente a obra acabou e hoje os animais estão muito melhor do que estavam anteriormente. Tem outras questões envolvendo várias espécies de animais e que nos preocupa e que nós militamos. A gente se preocupa muito com o tráfico de animais, a gente se preocupa muito com o acondicionamento desses animais em vários mini zoológicos ou empreendimentos que querem usar o animal como entretenimento. E nós somos contra. A gente defende que o animal ele não deve ser explorado economicamente, ele não deve ser utilizado como entretenimento. A gente tem fiscalizado e tem cobrado muito a questão das charretes, e a gente vê muito na Zona Oeste, já existe uma lei, e a gente cobra da prefeitura que a lei realmente saia do papel e seja aplicada, que é a proibição de animais carregando utensílios, carregando lataria, carregando ferro velho, ou seja, a tração animal no município do Rio de Janeiro, ela já foi proibida através de uma lei. E é desumano e é ilegal esse transporte através desses cavalos, que sofrem muito. Então, a gente vem cobrando da prefeitura. Então, nós militamos e nós trabalhamos na proteção de toda e qualquer espécie animal, humana e não humana, até porque eu sou médico, sou cirurgião geral, então eu defendo a saúde única,
que é o quê? É o que? É a saúde do ser humano, é a saúde e o bem-estar dos animais, e um meio ambiente, que é a nossa casa, que é onde nós vivemos, um meio ambiente saudável, porque tudo que a gente tem visto de desmatamento, de poluição, é óbvio que isso afeta os animais não humanos e afeta nós, seres humanos, também. Vereador, eu queria saber a sua avaliação com relação à gestão do atual secretário Vinícius Cordeiro, atual secretário responsável pela pasta de proteção e defesa dos animais. Você tem acompanhado o trabalho dele? Tem visto com bons olhos ou continua um cenário preocupante aí para a defesa e proteção dos animais? Eu venho acompanhando desde que ele assumiu em 1º de janeiro agora de 2021. Infelizmente, o governo Crivella foi devastador, foi péssimo para a cidade em todos os setores que nós possamos imaginar, e na proteção animal não foi diferente. Nós tivemos um avanço que foi a transformação da subsecretaria de bem-estar animal da época do prefeito Crivella para secretaria, então houve uma mudança de status com a elevação de sub para secretaria. Isso, para a política de proteção animal, é muito importante, só que, infelizmente, o prefeito Eduardo Paes, ele não aportou verba necessária para que as políticas públicas feitas pelo secretário pudessem ser efetivas. Só para se ter uma ideia, até maio, final de maio desse ano, o prefeito Eduardo Paes cortou 32% da verba projetada para a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais nesse ano de 2021. Então, a gente sabe que sem dinheiro, pouco se faz. E nós cobramos, a gente vem cobrando da prefeitura. Foram liberados no mês passado 3 milhões para que essas políticas pudessem acontecer. Então, eu venho cobrando da prefeitura, venho cobrando da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, que essas políticas públicas elas saiam do papel e contemplem realmente aqueles animais, que são aqueles animais em situação de rua, aqueles animais mais vulneráveis, e eu espero e quero acreditar que a situação da secretaria e a implementação das políticas públicas, ela aconteça, porque de 1º de janeiro até agora, muita coisa andou lentamente, muita coisa deixou a desejar. E é claro que a gente está fiscalizando, a gente está cobrando, porque a gestão da secretaria, da subsecretaria, no período do Marcelo Crivella, foi sofrível. Então, a gente até entende que assim que eles assumiram, em 1º de janeiro, a gestão atual, ela pegou uma terra arrasada, pegou tudo destruído, tudo muito mal conduzido pela gestão anterior, e que eles precisavam de um tempo inicial para que pudessem organizar a casa, pudessem tomar pé do que estava acontecendo, mas a gente está cobrando, eu continuo fiscalizando e espero que a situação melhore a cada dia, porque os animais merecem políticas públicas de qualidade que possam realmente acolhê-los em situações como essas, que são de animais abandonados, animais sendo maltratados, e infelizmente o número de abandonos e maus tratos aumentou muito, principalmente de março do ano passado até agora. Esse período de pandemia foi um período muito ruim para os animais, não só no município do Rio de Janeiro, mas infelizmente no país como um todo. Você acha que até o final desse mandato é possível avançar mais do que no anterior, por conta da comunicação mesmo com o prefeito, né? O prefeito Eduardo Paes e o prefeito anterior. E a segunda questão, já mudando um pouco de pauta, falando um pouco da questão da fome, que você também atua bastante. Você é presidente da Frente Parlamentar, né, contra a fome, e eu queria que você, nesse momento de pandemia, explicasse para a gente qual a relevância dessa frente, quais são os objetivos, o que está sendo feito, como que está esse trabalho? Vanessa, em relação ao diálogo com a prefeitura, sem dúvida alguma, essa gestão do Eduardo Paes dialoga muito mais com os vereadores, com a Câmara de Vereadores, do que a gestão passada do Marcelo Crivella. Então, eu tenho mantido um diálogo republicano
com o secretário de Proteção e Defesa dos Animais. Ele me parece uma pessoa que tem muitas boas intenções, vem trabalhando bastante, mas, é claro, precisa de verba e precisa de condições para poder exercer o seu trabalho. Então, eu espero que ele consiga colocar a casa em ordem e que as políticas realmente funcionem, porque no município do Rio de Janeiro a gente tem uma defasagem muito grande em relação a, por exemplo, a outros municípios, como o município de São Paulo, que tem uma proteção e políticas públicas muito melhor estruturadas do que aqui no município do Rio de Janeiro. Em relação à frente de combate à fome, ela é fundamental, porque a gente viu, infelizmente, é notório, a gente passa nas ruas, a gente vê que a população em situação de rua aumentou muito, as pessoas perderam salário, perderam emprego, os autônomos não conseguem vender seus produtos como vendiam antes da pandemia, então o desemprego está muito grande, são quase 15 milhões de pessoas que estão em situação de desemprego, e isso é assustador. Infelizmente, a inflação aumenta, as pessoas ainda, quando conseguem manter o seu emprego, perderam o poder de compra, porque o gás de botijão aumentou, a comida, a gente vê, o arroz aumentou, o óleo aumentou, o feijão aumentou, e é óbvio, quando tudo aumenta, quem mais sofre são os menos favorecidos. E a gente vê que a fome, ela é real. Tem pessoas que você não adianta dar uma cesta básica para essa pessoa, porque ela não tem dinheiro para comprar um botijão de gás, ela não tem fogão na sua casa. E com essa frente, o meu objetivo é que a gente possa cobrar da Prefeitura do Rio, do governo do Estado, trazer as ONGs, trazer as pessoas que são formadoras de opinião, pessoas que podem, de alguma forma, se voluntarizar e participar da ajuda a quem tem fome. E já dizia o Betinho muito bem, quem tem fome tem pressa. Então, a gente precisa de cobrar do poder público, a gente precisa de chamar o terceiro setor. Então, a gente está dialogando com a SEASA, a gente está dialogando com o sindicato dos supermercados do município do Rio, estamos dialogando com a Associação de Bares e Restaurantes, que sofreram bastante também nesse período de pandemia, mas, por exemplo, aquela comida que sobra após o almoço nos restaurantes, essa comida pode ser doada para aquelas pessoas que têm fome. Os supermercados, vários produtos que estão perto do vencimento ou que podem estragar se não forem consumidos rapidamente. A SEASA, que tem verduras, legumes e que pode também ajudar a quem tem fome. Então, o objetivo dessa frente é a gente trazer a sociedade, a gente trazer o terceiro setor, a gente trazer o poder público e levarmos comida, seja cesta básica ou o alimento pronto para quem não consegue cozinhar, para que a gente consiga mitigar a fome no município do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é algo muito sério e muito grave, e que, se nada for feito, a tendência é só agravar, é só piorar. Vereador, queria mudar aqui o tema da conversa, mas claro que ele ainda passa por essa questão de desigualdade, porque eu queria abordar com o senhor a questão do Reviver Centro, né? O projeto da Prefeitura do Rio que visa revitalizar a área central do Rio de Janeiro, do qual o senhor votou contra. Queria saber do senhor quais os motivos que levaram a isso e o que o senhor imagina dessa iniciativa da Prefeitura. O Reviver Centro, que eu esperava, era um projeto que pudesse realmente revitalizar aquela região do centro. Quem passa lá no dia a dia sabe que está muito desmerecida. A gente vê várias lojas fechadas, com placa de alugo, com placa de venda. As pessoas, em função da pandemia, tiveram que entregar as suas lojas, muitos escritórios quebraram também, e
O que a gente gostaria é que fosse um projeto que incluísse a população menos favorecida, a população que merece uma habitação, que o Reviver Centro fosse efetivamente um projeto que fosse ajudar aos menos favorecidos. E a gente vê que, infelizmente, do jeito que ele foi proposto, que ele foi aprovado, ele não chega a atingir a essa população. E eu sempre fui um defensor da vida, um defensor do ser humano, do cidadão, e a gente precisa dar mais incentivo e ajudar aqueles que têm um poder aquisitivo menor e taxar aqueles que já têm dinheiro, aqueles que não precisam, por exemplo, de incentivo fiscal, aqueles que não precisam de subvenção, nada disso. Então, o que a gente espera realmente é que a população que mais precisa, que não tem moradia, aqueles que moram muito longe e trabalham mais próximo do centro, esses sim pudessem ser favorecidos e pudessem ser vistos pelo poder público. Como é fazer esse trabalho de convencimento desses outros partidos, sendo um partido em minoria? Realmente, Vanessa, não é uma questão fácil, até porque, como você bem falou, nós somos oposição, uma oposição propositiva, nós temos convicções, a gente tem uma visão, às vezes, quando é boa para a população, o pessoal vota com o governo, quando a gente entende que não é bom para a população, nós votamos contra. Nós temos o PT, que em muitas situações votam junto conosco, nós votamos junto com eles, em outras situações não, mas realmente nós somos minoria na Câmara de Vereadores. E é claro, como minoria, é sempre mais difícil, é sempre mais complexo a gente aprovar projetos, principalmente quando são projetos que são a favor da população, mas que são contra o governo, e principalmente aqueles projetos que a gente está falando de liberar verba ou que traga alguma diferença, algum gasto para o governo. Então, a gente tem dificuldade, sim, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta discutir, a gente tenta dialogar com a liderança do governo, com a base do governo, e que a gente visa realmente aquilo que são nossas convicções e que é o melhor para a população, principalmente aquela população sofrida, aquela população trabalhadora, aquelas pessoas que merecem um olhar mais atento do poder público e que, no momento, não tem. Vereador, o senhor é autor do projeto de lei que obriga a Prefeitura do Rio a criar um programa de navegação de pacientes na rede municipal de saúde, né, o PNP. Eu queria que o senhor pudesse explicar as principais medidas que prevê esse projeto, por favor. Altair, quando uma pessoa recebe a notícia que tem uma doença grave, principalmente um câncer, parece que abre um buraco e cria-se um abismo à frente dessa pessoa. E ela fica não só desestruturada fisicamente pelo câncer, mas principalmente psicologicamente. E quando a gente percebe que aquela pessoa ela está totalmente desestruturada e ela não sabe como é que funciona o Sistema Único de Saúde, a situação piora. Então, o programa de navegação de pacientes, ele funciona como uma tutoria, ou seja, tem um profissional que não precisa ser de nível superior, pode ser um profissional de nível médio bem treinado, que ele vai poder orientar aquele paciente. Quando o paciente, por exemplo, sai da consulta de ginecologia, o doutor pede uma ultrassonografia, uma mamografia, pede exames de sangue, e esse paciente vai para a central de regulação. O navegador, ele vai pegar e vai acompanhar esse paciente da saída da consulta para a marcação dos exames. Quando o paciente tiver alguma dúvida, ele vai orientar esse paciente. Quando estiver próximo, por exemplo, de uma consulta, esse navegador vai lembrar aquele paciente
que, olha, a consulta é daqui a 2 dias. Essa pessoa fez um exame, fez uma biópsia de mama, por exemplo, e não foi pegar o resultado. O navegador, ele vai entrar em contato com esse paciente, vai falar, seu fulano, ou senhora fulana, o que está acontecendo que a senhora não foi pegar seu exame? O exame já está pronto, porque tem a questão da falta de tempo, mas tem a questão do medo também. Quando a pessoa é atingida por uma doença como um câncer, às vezes ela acaba querendo negar a doença. Então ela acha que se ela não for pegar o laudo da biópsia, que ela não está doente. Enquanto ela não pega o exame, não volta no médico, ela cria um processo de negação, e esse processo de negação faz com que ela retarde o tratamento. E o que a gente precisa é que as leis sejam cumpridas. Então, o programa de navegação de pacientes, além de dar um suporte, uma orientação àquele paciente que está desestruturado, ele facilita o cumprimento de 2 leis importantes. São 2 leis federais, que é a lei dos 30 dias, ou seja, o diagnóstico do paciente tem que ser feito em até 30 dias, ou seja, da data da consulta até o diagnóstico. Essa lei federal determina que esse diagnóstico saia em até 30 dias, e depois tem uma outra lei federal, que é a lei dos 60 dias, ou seja, que do diagnóstico até o início do tratamento, seja ele a quimioterapia, seja ele a radioterapia, seja ele a cirurgia, esse início de tratamento tem que se dar em até 60 dias. Então, se você tem a lei dos 30 dias respeitada e a lei dos 60 dias respeitada, a gente está vendo que em 90 dias o paciente começa o tratamento. E em se falando de câncer, que é uma doença progressiva e que as células se multiplicam desordenadamente, a gente está falando aí na diferença entre a vida e a morte, ou na diferença entre uma doença num estágio curativo, ou seja, que o paciente tratando, ele tem uma chance enorme de ficar curado, e de uma doença avançada e que todo o tratamento vai ser paliativo para tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, para tentar postergar essa vida, mas que já não tem mais cura. Então é fundamental que a gente tenha agilidade. E o programa de navegação de paciente, acima de tudo, vai dar suporte, vai dar amparo e vai dar agilidade nesse fluxo do paciente, desde a primeira consulta até o tratamento dele, e que a gente espera que a grande maioria termine o seu tratamento com a cura da sua doença. Como seria a forma de cobrança? Como que o paciente teria alguma forma de controle disso, acionar algum órgão? Pegando carona nesse assunto, também queria lhe perguntar sobre o sistema de regulação em geral. O que você acha que pode ser feito? Como é que está sendo? Você já vê alguma melhora? Eu espero que sim, porque, por exemplo, em termos do câncer, a gente fez esse projeto focado no câncer, de uma forma geral, porque, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro é o estado lanterninha no cumprimento da lei dos 60 dias. Aquela lei que determina que entre o diagnóstico e o início do tratamento, isso ocorra em até 60 dias. E de todos os estados do país, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro é o lanterninha, é o que menos cumpre essa lei. E dentro do estado a gente tem o município, que é o município mais populoso, é o município que é a vitrine para os outros municípios e até para outros estados. Então, a gente criou essa lei. Eu espero que a gente consiga, em termos de regulação, o CISREG, a gente sabe que ele é falho, a gente sabe que tirou aquela fila presencial que a pessoa sabia que ia lá no hospital cobrar, que ia no posto de saúde cobrar, e agora temos uma fila virtual. É uma fila, a pessoa não sabe qual é a colocação dela, não sabe se entrou alguém que estava no final e foi colocada no início, porque não tem controle e não tem, principalmente, uma publicidade
de quem está nessa fila e como essa fila está andando. É claro que essa fila piora porque o SUS, o Ministério da Saúde, ele fechou muitos leitos, ele demitiu vários contratados, servidores contratados, ele demitiu. A gente sabe que o Estado também, com toda essa corrupção que aconteceu, com o secretário estadual de saúde preso, com o subsecretário preso, com o Witzel sendo realmente limado daqui do Estado como governador. Então, a gente percebe que é uma série de fatores que, infelizmente, prejudicam aquele paciente na ponta. A gente tem relatos de pacientes que vão na clínica da família hoje e que o funcionário que está ali manda voltar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, tem que estruturar as equipes de saúde da família, tem que contratar os profissionais da saúde para poder fornecerem um atendimento de qualidade e conseguirem fazer frente a esse atendimento, e principalmente tem que aumentar o número de leitos, o número de exames que são realizados pela rede pública, e principalmente tem que ter um diálogo que não existe até hoje, que é a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Eles tinham que ter uma central de regulação única, que dialogassem e que pudessem estruturar esse atendimento, seja de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. A gente tem cobrado da Secretaria Municipal de Saúde. No momento, o que a gente escuta é que a problemática da Covid acaba levando o foco todo para a questão da imunização. A gente sabe que a pandemia só veio agravar um problema que já existia, que era a falta de leitos, que era essa fila virtual, que a gente não tinha publicidade, a gente não tinha transparência sobre ela, e a gente espera que, controlada a questão da pandemia e a população do município do Rio sendo vacinada, que a Secretaria Municipal de Saúde possa focar com mais atenção em relação ao CISREG, em relação às cirurgias, em relação às consultas e, principalmente, a atenção básica, que é aquela que é a porta de entrada de todo e qualquer serviço de saúde. É a clínica da família, é o posto de saúde, é aquele local, é aquela estrutura hospitalar que está do lado da casa do paciente, que está na rua, que está no bairro onde ele mora. Esse novo bioparque, né, esse novo conceito aí de jardim zoológico que a prefeitura inaugurou lá na Quinta da Boa Vista, o senhor vê com bons olhos essa iniciativa ou o senhor acha que não mudou? Altair, no meu conceito, o animal ele deveria ficar solto, ele deveria ficar num ambiente muito próximo do habitat dele, e só em situações, animais que não poderiam mais viver no seu habitat natural, porque não conseguiriam se alimentar, não conseguiriam sobreviver, esses sim deveriam viver não em zoológico, não em bioparque, mas em santuários. O santuário é uma estrutura que se assemelha muito ao habitat natural do animal, só esses animais com risco de extinção, esses que não conseguiriam sobreviver no seu habitat, ficariam no santuário, e no santuário o animal fica solto e aquele visitante fica enclausurado. Então, quem fica engaiolado não é o animal, é o ser humano. E aí é óbvio, eu não sou a favor desse conceito de bioparque, mas, inclusive, tem até um projeto de lei que está tramitando, que proíbe o funcionamento de aquarrio, de zoológico, de todo e qualquer estabelecimento que tenha essa configuração do animal ficar enclausurado e servir de entretenimento, servir de lucro para empresários. Mas, infelizmente, é o que a gente tem hoje no momento, e perto daquilo que acontecia no zoológico, que eram ambientes muito pequenos, o animal sofrendo, o animal não era bem cuidado pela prefeitura, hoje a gente tem uma situação do bioparque
melhor do que era anteriormente, mas infelizmente não é o ideal. A gente espera que a sociedade evolua muito enquanto sociedade, que os seres humanos entendam que o animal ele não existe para o bel prazer do ser humano, para a exploração econômica, para o entretenimento, que o animal ele é um ser senciente, ou seja, o animal ele é dotado de sentimentos. Então o animal tem amor, o animal sente medo, o animal ele pode ficar deprimido quando o seu tutor morre ou quando ele tem uma mudança brusca de ambiente. Então o ser humano precisa de entender isso e precisa de entender também que a diferença é que nós somos seres vivos humanos e os outros são seres não humanos, mas isso aí tem que ficar bem claro que o ser humano não deveria se achar superior e nem melhor do que os animais não humanos. E é claro que para isso, na Câmara de Vereadores, eu venho lutando muito para que a gente possa implementar esse conceito, que a gente possa fazer políticas públicas que protejam os animais. Por exemplo, eu criei um projeto de lei que está tramitando que proíbe o engaiolamento de pássaros. Nós vivemos nesse período de pandemia, principalmente um período que foi de março do ano passado até agosto, setembro do ano passado, que nós ficamos muito dentro de casa e aumentou o número de agressão às mulheres, que os seres humanos tiveram mais doenças psiquiátricas como depressão, síndrome do pânico, ou seja, mostra que um ambiente confinado, é como se o ser humano tivesse ficado engaiolado e ele teve vários distúrbios e vários problemas em relação a isso. Imagina um animalzinho que está livre, está solto, e que o ser humano vai lá, captura, coloca ele numa gaiola e fica traficando. Então, nós precisamos evoluir muito enquanto sociedade para que a gente tenha um mundo mais livre, um mundo mais igualitário e, principalmente, que os seres vivos não humanos possam ser respeitados conforme deveriam. O que o Carioca pode esperar das suas ações para o restante do seu mandato? O que você tem de projetos previstos para esses próximos períodos? Vanessa, eu tenho trabalhado incessantemente. Por exemplo, o plenário da Câmara entrou em recesso a partir de sexta-feira da semana passada, mas o meu mandato continua trabalhando incessantemente, fazendo vistorias, fazendo visitas, nos reunindo com órgãos do poder público, com ONGs, com a população como um todo, porque nós precisamos melhorar essa cidade. A cidade está muito ruim para todos, está muito ruim para o ser humano, está muito ruim para os animais. A gente vê a questão da mobilidade urbana, a gente vê a questão da falta de ordenamento de trânsito, a gente vê a questão das construções irregulares, das filas nos hospitais, das pessoas sem emprego, as pessoas sem comida. Então, a população do Rio de Janeiro pode esperar de mim, do meu mandato, muito trabalho e muita dedicação para que eu possa dar a minha contribuição para que nós tenhamos uma cidade melhor para todas e todos. Perfeito. Vereador Dr. Marcos Paulo, do PSOL, nosso convidado aqui no nosso programa especial de entrevistas no Diário do Rio. Vereador, muito obrigado, volte sempre, sucesso, viu? Eu que agradeço ao Altair, agradeço a Vanessa, agradeço ao Diário do Rio e me coloco à disposição. Foi um prazer estar batendo esse papo aí com vocês. Obrigado, o prazer foi nosso, vereador. Vanessa, muito obrigado, hein? Volte sempre também. Obrigada, vereador, pelo bom papo, pelos esclarecimentos. É isso, pessoal. A gente volta então na semana que vem com mais um convidado especial aqui no nosso programa de entrevistas do Diário do Rio. E, é claro, melhor conteúdo sobre a cidade, sobre o estado também do Rio de Janeiro. Você acompanha no nosso site, nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Convido todos a vocês a curtirem, compartilharem, ativarem o sininho para sempre serem avisados aí quando um novo vídeo estiver entrando no ar. Perfeito? Muito obrigado a todos e todas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.